Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Há uns 3 meses atrás, eu fiz a aquisição desse camarada aqui. É, você mesmo. Esse iPad, eu fiz a aquisição dele para poder carregar, fazer os trabalhos de edição, fazer os trabalhos de escrever roteiro e pesquisa, viajando, né? Fazendo as viagens para a cidade dos meus pais, outros locais aqui perto mesmo, as outras cidades aqui próximas, sem ter que levar aquele trambolho todo que é o meu computador. Eu acho que vocês estão lembrados, eu vou deixar algum dos lados aqui, vai sair o card do vídeo. Mas meu computador é muito bom para processamento, muito bom para trabalhar com material, inclusive 3D, fazer renderização. Porém, o teclado já não funciona mais, o mousepad não funciona mais também, e eu preciso carregar sempre alguns periféricos, né? Então, o teclado, um mouse, um segundo monitor, e eu não tenho como carregar isso tudo em campo. Não tenho como fazer uma viagem e, sei lá, botar em risco esse equipamento, sendo que ele pode quebrar. Fora isso, o peso atrapalhava bastante. E foi por isso que eu fiz a aquisição desse camarada aqui do lado. Mas assim, 3 meses depois, o iPad já se pagou? Ou ele realmente achei algum limitante, alguma coisa nele? Vou fazer um reviewzinho agora um pouquinho melhor do meu uso. Lembrando que a parte de especificação não é muito bem a minha praia aqui. Se você quer especificação, existem vários sites que você pode olhar e ver o tipo de processador, como é que funciona, quantos hertz, enfim. Aqui eu vou falar mais sobre o uso. Mas assim, na verdade, falando em especificação, lá vai o infodump para você. O computador que levou o homem para a Lua operava com 4 KB de memória RAM. O iPad 11 tem 4 GB, ou às vezes 8. Isso é 1 milhão de vezes mais memória na palma da mão. É incrível como um supercomputador desse está no seu dia a dia, gente, nem percebe. É impressionante você pensar que o quanto mudou, o quanto evoluímos na questão tecnológica, não é mesmo? Porque nós temos hoje na palma da mão ferramentas que têm muito mais poder de processamento de informação do que essas naves maravilhosas que levaram a gente para vários cantos, estão em órbita ou levaram a gente à Lua e voltamos. É assim que funciona. Mas voltando ao vídeo. Dentro do trabalho de edição, até porque eu fui evoluindo também a parte de edição, mais camadas dentro de alguns vídeos aqui, o iPad nunca me fez feio. Assim, em trabalhos mais pesados, de processamento um pouquinho mais pesado, ele engasga um pouco, mas nunca travou. Eu sempre deixo isso claro. Esse camarada aqui nunca me deixou na mão travando, por exemplo, apagando a tela. Muito pelo contrário. Ele vai com um pouquinho mais de dificuldade às vezes, mas ele consegue me entregar ainda com uma fluidez muito boa. Eu ainda uso o CapCut hoje para fazer as edições, né? Eu tenho a versão dele paga, e nele eu consigo ter várias formas fáceis já e pré-renderizadas para conseguir fazer alguns efeitos, textos, como você vai vendo aqui ao longo dos vídeos do canal. E cara, assim, é até agora o mais fluido que eu achei para utilizar. Eu não estou usando ainda o DaVinci, por exemplo, eu não uso mais o Sony Vegas para isso. Tanto no iPad como no computador e no celular, faço muitos vídeos também pelo celular, eu utilizo aí do CapCut, eu tenho a fluidez muito boa dele em todos os quesitos que eu posso precisar. Coisas que eu fui colocando também no iPad para me ajudar eu faço as composições de algumas músicas aqui no iPad, seja música com violão, por exemplo, ou música para poder usar como trilha de fundo aqui, esses lo-fizinhos que vocês estão escutando aqui ao longo dos vídeos, todos esses eu vou fazendo pelo aplicativo do Suno, processando tudo e já consigo deixar tudo separado em pastas também, para quando eu precisar fazer um vídeo, eu já coloco de lá para cá, sem ter, né, aquele risco de levar um strike ou levar algum tipo de punição por utilizar uma música de uma outra parte. Que pode pegar, entrar com copyright, enfim, ou desmonetizar o canal, que ainda não é monetizado, quero chegar nesse ponto ainda, mas já me ajuda bastante, já consigo deixar tudo organizado, então toda a parte de composição eu consigo fazer também nele, e assim, é muito fácil, utilizando o Gemini, por exemplo, fazendo os prompts, colocando no Suno e conseguindo fazer isso aí adiante também e finalizando as músicas, né? Outra coisa também que eu acho bacana e eu não sabia que estava fazendo isso tão fácil, eu consigo conectar muito bem o iPad em uma segunda tela, duplicar ou estender isso também e utilizar ele basicamente como fosse a engine de um computador para várias coisas, colocando uma aba de pesquisa de um lado, o lado do texto do outro, já consegui digitando também meus roteiros. Isso tem me ajudado muito, mas muito mesmo. Assim, tem sido maravilhoso essa parte. Assim, essa relação tá melhorando tanto que eu iniciei a fazer alguns cursos, por exemplo, gravar, roteirizar, escrever o material, os PDFs, os e-books, e eu não tenho mais utilizado com tanta frequência o computador para isso.
pela questão da forma que é leve, eu consigo levar para qualquer canto, né? O iPad tem me ajudado muito mais nisso também. Então, toda a parte de pesquisa eu levo, abro o material, consigo digitar em qualquer lugar, fica muito mais fácil, muito mais prático do que antes. Significa que o computador está aposentado? Não. Entram também agora as limitações do iPad. Primeiro, eu comecei a fazer as lives, as transmissões aqui de gameplay. Comecei com o Dwarf Fortress aqui, que também foi outro vídeo do canal. E agora eu tô indo, lá vai meu hiperfoco de novo no Football Manager, mas estou fazendo umas lives de Football Manager e pensando em outros jogos. Nesse caso, eu não consigo usar o iPad. Não fica muito prático, sabe? Eu tenho que usar o computador mesmo, a Steam tá lá e o processamento melhor tá lá, então eu uso o computador para esses fins. Eu consigo pegar, jogar tudo lá, como tem mais trambolho também, eu tenho uma câmera, tenho uma webcam, tem o segundo monitor para fazer o tracking, né, o feedback do que está acontecendo no YouTube ou no OBS Studio. Tudo isso já não fica fácil fazer com o iPad. Na verdade, não tem como fazer no iPad. Então, a parte de streaming mesmo ainda fica lá. Porém, ele consegue me ajudar e muito como um feedback. Eu consigo utilizar o iPad de forma muito fácil, já com a transmissão ao vivo lá rolando, e ver com a facilidade também quantos inscritos estão, como é que tá a qualidade do som, como é que tá a qualidade de vídeo. Tudo isso aí eu consigo fazer com o iPad de forma maravilhosa. Se vocês perceberam agora, vocês estão vendo aqui o retorno da câmera enquanto eu estou aqui fazendo a filmagem, certo? Isso acontece por conta do Blackmagic, que é um aplicativo muito bom para fazer uso para essas filmagens também. Eu consigo utilizar o iPad como retorno do iPhone que está aqui na frente. Então, se eu quero filmar alguma coisa utilizando uma qualidade melhor, utilizando 4K ou, enfim, especialmente 4K, a câmera dos fundos do iPhone, eu consigo utilizar dessa forma. Eu consigo usar o Blackmagic e fazer esse pareamento entre câmeras, colocar ele na minha frente do computador, por exemplo, na minha mesa, e ver o que está acontecendo, ver se o ângulo tá legal, ver se a iluminação tá legal. Inclusive, eu estou vendo agora que o meu óculos está sujo. O fluxo hoje está bem invertido. Antigamente você tinha as adaptações do desktop para o mobile, e hoje é do mobile para o desktop. A maioria dos aplicativos que são utilizados hoje para fazer edição de vídeo, né, os mais fáceis, mais ágeis, por exemplo, que já vão no formato de redes sociais, ele já sai do mobile para o desktop, totalmente invertido como era. Então, esses são os usos que eu tenho feito. Claro, existem outros usos, com certeza, com certeza. Se eu for falar de uso, por exemplo, fazer leitura, maravilhoso, a tela dele é maravilhosa para isso. Jogos, também, apesar que eu não instalei nenhum jogo dele ainda, quer dizer... Instalei? Não instalei nele ainda. Nem players para assistir filme. Nessa hora eu prefiro realmente deitar no sofá, sentar no sofá e assistir na televisão ainda, porque eu sou desse tempo ainda. Mas funciona com a beleza. Usar ele só para isso, aí você tem que realmente ver se é isso e se você tem esse capital para bancar o iPad só para isso, certo? Eu digo a máquina maravilhosa, com poder de processamento muito bom e uma agilidade muito boa para ser um leitor de texto. Ou para ser, sei lá, uma tela para você conseguir assistir um YouTube, ou assistir um Netflix, um Prime Video, HBO, esse tipo de coisa. Mas se você consegue bancar para isso, beleza, quem sou eu para criticar? Mas eu prefiro colocar ele realmente para uso de funcionamento. Então todos os acompanhamentos que eu faço hoje em dia de venda de produto online, inclusive... do curso que vai sair agora, no final do mês, eu vou finalmente finalizar esse curso. Então tudo que eu preciso da parte de monitoramento de venda online ou da elaboração dos cursos online, tudo eu tô conseguindo fazer com o iPad com a fluidez muito boa. Então nada que eu reclamar dele. A última atualização para o iOS 26 deixou realmente um tempinho de bateria melhor para mim, minha opinião, tá? Isso é questão de impressão mesmo, não sei specs disso aqui, né? Mas para mim ficou com um tempinho de bateria um pouquinho melhor e a fluidez, eu consegui dividir agora, colocar duas abas na mesma tela, ficou muito bom também. Tem algumas coisas da Apple que eu acho super engraçadas também, né? Existem coisas que no Android existiam há muito tempo, a Apple coloca agora e fala que é inovação. Não é. Vamos ser bem honestos quanto isso. Mas a questão de como é feito o ecossistema entre esses dois aqui para conversar, do iPhone para o iPad, maravilhoso, e a fluidez realmente maravilhosa ainda. Pessoal, inclusive eu convido vocês para conhecer também o Substack do canal. Na verdade, lá eu coloco algumas coisas do roteiro, como é que foi feito o roteiro do vídeo aqui, e coloco também umas devaneios na minha cabeça também lá. Tá bem bacana, eu acho que a comunidade do Substack tá crescendo, tá ficando legal. Para você que não conhece, imagina uma rede social que ainda é boa.
Peguei pesado? Sim, e sem pena, sem nada disso. Me lembra muitos tempos ainda entre um Twitter um pouquinho menos tóxico e um quê de Orkut, às vezes, com algumas coisas. Mas principalmente porque os materiais que estão surgindo lá estão muito bons mesmo, sabe? Eu recomendo. Então vai lá conhecer também o nosso Substack. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui. Peço um pouquinho de paciência nesse momento, porque eu tô refazendo a agenda de vídeos do canal. Se vocês perceberam, eu colocava uns 3 vídeos por semana. Como tem as lives também, eu tô colocando os 2 vídeos, mais as lives e mais os shorts também. E a gravação do curso também durante o final de semana. Então, esse mês de janeiro está muito lotado de coisa aqui sendo feita. Eu agradeço bastante, na verdade, isso, né? Realmente tá me tomando um tempo positivo aqui e me incentivando cada vez a melhorar um pouquinho mais a cada dia. Então, você que não conhece o canal, prazer, esse aqui é Ilha de Joca e seja bem-vindo. Seja mais um náufrago aqui nessa ilha, curta, compartilha aqui o conteúdo também e principalmente se inscreva no canal. Olha, tem uma estatística aqui complicada aqui, viu? Se vocês olharem aqui, nós temos mais pessoas que assistem os vídeos aqui que não são inscritas no canal do que pessoas inscritas. Bom que o algoritmo entende que está oferecendo o vídeo para outros locais também. Mas que tal você também se inscrever aqui no canal e fortalecer? Até porque o meu bolso precisa encher também, pessoal. Preciso monetizar isso aqui. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!